Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Muito bom estar aqui. Muito bom, fui muito tocado pelo louvor que o irmão Thales trouxe hoje. A gente passa por alguns problemas, algumas aflições, mas Deus está sempre nos ajudando, nos lembrando de nós e trazendo aí alguma coisa para nos confortar, nos lembrar que Ele é Deus. Peço aos irmãos que abram as suas Bíblias no livro de Neemias. Neemias, ele fica ali antes de Salmo, antes de Jó, de Esther. Quem achou, diga amém. Neemias capítulo 1. Neemias, ele é um livro que antigamente era junto com Esdras. E esses acontecimentos que são narrados aqui em Neemias aconteceram mais ou menos 10 anos depois que Esdras foi que ele saiu do cativeiro, o pessoal de Israel era cativeiro na Babilônia, e eles estavam voltando para a terra, para Israel. Esdras tinha ido, e Neemias vai contar aqui um pouco do que aconteceu. Vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai bondoso e misericordioso, obrigado, Senhor, por nossas vidas, Pai. Obrigado por estarmos aqui reunidos para ouvir, para aprender mais sobre a Tua palavra, Senhor. Obrigado, Pai, pelas maravilhas que o Senhor já tem feito nas nossas vidas. Obrigado pelos louvores que têm tocado nossos corações. Obrigado por tantas coisas maravilhosas que o Senhor tem feito. Muitas delas a gente até esquece. Mas estamos aqui, Pai, para agradecer, para louvar o Teu nome e para aprender mais sobre o que o Senhor tem para nos ensinar. Toca, Pai, com Teu Espírito meu coração e a minha mente, para que eu venha falar aqui somente o que vem de Ti, Pai. Toca também o coração desses que estão aqui, para que possam compreender e entender a Tua palavra, porque nós sabemos que se o Senhor não nos tocar com o Teu Espírito, não poderemos aprender, não poderemos entender o que o Senhor tem para nos dizer, Pai. Obrigado por tudo, e oramos aqui em nome de Jesus. Amém. Amém. Quem é que está feliz aqui? Opa, todo mundo está feliz. Muito bom. Interessante, né? Assim que a gente prepara uma palavra e Shalane trouxe aqui muitas coisas, falou muitas coisas que ela não sabe o que é que eu vou pregar, ela não sabe o que é que eu ia trazer. Só quem falou alguma coisa a respeito do que eu vou pregar aqui foi a Ana Luísa, porque eu pedi para ela traga uma palavra, uma mensagem, mais ou menos assim. Eu sempre peço para ela trazer da palavra alguma coisa relacionada, né, ao que a gente vai pregar. Mas, glória a Deus. E aí a gente vê aqui, quando ela trouxe tantas coisas que tem a ver com isso aqui. Mas vamos lá. Neemias, capítulo 1. Nós vamos ler aqui
uma série de versículos e eu vou lendo e a gente vai comentando, porque o texto vamos ler aqui até um pedacinho do capítulo 2, mas a palavra do Senhor diz assim, Neemias, capítulo 1, a partir do versículo 1. Palavras de Neemias, filho de Acarias, no mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã, Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. Aqui o texto, ele começa a partir de uma pergunta que Neemias faz àquelas pessoas, a um irmão dele que está voltando de Jerusalém. Ele está, a gente vai ver mais na frente, que ele mora no palácio do rei Artaxerxes. Artaxerxes, ele é filho do rei Xerxes. Quem conhece a história de Esté, ele aparece lá como Assuero. Mas Xerxes é aquele rei, né, do filme de 300, quem assistiu, que ele enfrentou, né, um general espartano, e com 300 homens eles deram um certo trabalho àquele rei, mas eles tinham um império imenso e eles conseguiram derrotar o rei Xerxes conseguiu derrotar aquele general espartano. E o rei Xerxes é o pai de Artaxerxes, esse em que Neemias serve no palácio, né? O rei Xerxes é o Assuero que casou com Esté. Esté, o livro é depois, mas a história de Esté acontece antes de Neemias. A gente vai ver que o livro depois de Neemias é Esté, mas a história acontece antes, porque nem sempre a Bíblia coloca os livros nessa ordem. Mas é o que acontece, ele começa aqui com uma pergunta, ele pergunta ao irmão que vai chegando de lá, ele faz uma pergunta, e a gente vê, muitas vezes eu já vi assim, a gente entende que na verdade existem muitas perguntas que movem o mundo, são indagações que a gente faz, e a busca dessa resposta vai nos trazer transformação. Mas na Bíblia está cheia de perguntas importantes e relevantes, e que eu vou dizer algumas delas aqui. São perguntas que Deus faz aos servos, são perguntas que os servos fazem a eles mesmos, e são perguntas também que nós nos fazemos, mas são perguntas. Uma pergunta que eu vi aqui, que está em Gênesis 3:9, diz assim: onde estás? Onde estás? A pergunta que Deus faz a Adão quando eles pecou, porque eles não estavam mais na presença de Deus. Outra pergunta aqui sou eu o tutor do meu irmão? Essa pergunta que Caim fez. Sou eu o tutor do meu irmão? Ele se considerava não ser. Será que nós também estamos fazendo a pergunta de Caim, achando que nós não somos tutor dos nossos irmãos, que nós não temos que cuidar deles, que não somos responsáveis por ele? Essa pergunta foi de Caim. Não fará justiça o juiz de toda a terra? Pergunta de Jó a Deus, quando Deus queria destruir Sodoma e Gomorra por causa do pecado deles. E ele perguntou, mas ele sabia que Deus era justo. Ainda conservas a tua integridade? A esposa de Jó perguntou a ele, antes de dizer a ele que amaldiçoa o teu Deus e morre. Será que diante de tantas coisas, dificuldades, ainda conservaremos a nossa integridade como Jó? Morrendo o homem, porventura tornará a viver? Jó também. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? De que maneira? Quem sabe a resposta? Observando conforme a tua palavra.
É assim que o jovem vai tornar puro o seu caminho. De que maneira poderá tornar jovem ou tornar puro o seu caminho? A quem enviarei e quem há de ir por nós? Livro de Isaías, quando ele vai dizer: envia a mim, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? As pessoas se perguntaram quando viram Jesus acalmar a tempestade: quem é este? Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que aproveita o homem? Senhor, até quantas vezes o meu irmão pecará contra ti, que eu lhe perdoe até 7 vezes? O que foi que Jesus respondeu? O que foi que ele respondeu? Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Outra pergunta. E tem uma que eu fiz: quem é esse Jesus que transformou a minha esposa e o meu lar? Aldric, outubro de 2014. Quem é esse Jesus? Quando eu saí para buscar essa resposta me levou ao local onde que eu estou agora. Muitos estão aqui porque buscaram a resposta para alguma pergunta parecida com essa. Quem é esse Jesus? São perguntas que movem o mundo e que transformam a nossa vida e a vida de pessoas à nossa volta. E Neemias, e a pergunta que ele fez foi: como estão nossos irmãos e a nossa cidade? Ele perguntou ao irmão dele. E o texto vai dizer assim: o irmão dele respondeu no versículo 3: e eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Ele perguntou pelos judeus, ele perguntou como estava a cidade dele, ele perguntou por quê. Ele perguntou. E aí eu quero trazer essa mensagem que eu vou trazer agora, para que a gente possa perceber nessa vida desse homem e nessas situações, sentimentos e atitudes que a gente espera, que se espera de um cristão. Quais são os sentimentos e quais são as atitudes que se espera de nós como cristãos? Qual foi o sentimento que moveu Neemias a perguntar por outras pessoas? O sentimento aqui é um sentimento de amor. Por que a gente pergunta quando estão longe por aquelas pessoas que nós amamos? Nós perguntamos: como é que ele está? Ele está bem? Como é que está o lugar onde ele está morando? O que motiva essa pergunta é o amor. Quantos de nós temos pessoas longe e nós perguntamos? E aí eu lembro do versículo que tem lá em João 13:35, quando ele diz assim: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. É assim que nós reconhecemos quem é cristão. Então nós podemos dizer com certeza que o amor é um sentimento cristão. É um sentimento cristão. E nós podemos nos reconhecer, porque as pessoas podem ver em nós o amor que nós temos pelos outros, pelos aqueles que estão à nossa volta, até por aqueles que estão distantes, pelas pessoas. E aí quando a gente olha aqui sobre
sofrimento e a humilhação que o pessoal passa aqui, aí a gente vai perceber que diante do amor que ele sente, e a resposta que ele obteve por perguntar, ao saber que esse povo sofria, que estava sendo humilhado, ele gerou nele um outro sentimento. Ele gerou nele um outro sentimento. E aí quando a gente pergunta como vai alguém, e que alguém nos diz que eles estão já sofrendo, está sendo humilhado, isso vai nos causar que tipo de sofrimento? Que tipo de sentimento? Pode ser tristeza, e pode ser indiferença. Mas o cristão, ele tem que se entristecer com o sofrimento dos outros, porque diz a palavra, né? Alegrai com os que alegram, chorai com os que choram. Nós não podemos ser indiferentes ao sofrimento alheio, ao sofrimento do próximo. Como diz o mandamento do Senhor, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. E aí a gente vai caminhando como cristão, e vai ter que ter sentimentos e atitudes de cristãos. Voltando para a palavra aqui, quando a gente diz assim no versículo 4: quando ouvi estas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus do céu. Versículo 4. E aí eu me lembro dessa passagem, quando Ana Luísa adoeceu. Ana Luísa, ela começou a sentir, adoecer uma dor na barriga, ninguém sabia o que era, nós levamos para médico, para vários cantos, e ninguém conseguia descobrir. E uma vez, ela deitada na cama chorando, sentindo dor, a gente já tinha levado para o hospital, já tinha passado remédio e voltou, e a dor voltava. E ela disse assim, pai, faça alguma coisa para essa dor passar. E nós oramos, mas ela ficou lá e não passou a dor, e até que ela adormeceu. E eu sentava do lado da cama dela e ficava acordado até 3 horas da manhã, até ela dormir mesmo, porque ela ficava dormindo e acordando até ela dormir profundamente, e eu só ia acordar de manhã. Eu ficava lá sentado na cama, e aí eu ia chorar, segurava o choro até ela dormir. Fiz como Neemias, eu sentei e chorei. Mas eu orei também. Eu orei muito. A gente orava muito. E foi num dia que Xalane estava orando e chegou para mim assustado, com os olhos arregalados assim desse tamanho, e disse assim: Aldic, eu estava ali orando e Deus falou comigo agora. Ele disse que era giardia. Era uma doença de verme, uma doença simples. A gente já tinha feito 2 vezes o exame, ninguém tinha descoberto e não tinha dado nada. E os médicos, a gente foi para vários médicos, mas numa oração Deus falou com o Xalane, Deus respondeu. Nós levamos, eu liguei o computador, pesquisei e percebi que todos os sintomas que ela sentia era dessa doença mesmo. E nós fomos na farmácia, compramos o remédio, e com 3 dias ela já estava boa. E são coisas extraordinárias que acontecem na nossa vida, e a gente não consegue entender, não consegue, né, acreditar naquela que a gente está vivendo aquilo ali, mas é o poder de Deus que acontece, que faz acontecer essas coisas com a gente. No versículo 5, Neemias diz assim: então eu disse, orando, jejuando e orando ao Deus dos céus, então eu disse:
Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Aí a gente vai ver aqui a oração que ele faz, e a gente vai entender e compreender como é que ele pede, o que é que ele diz. Quando ele diz assim: Deus grande e temível, fiel à aliança, misericordioso, ele vai expressar aqui a grandeza de Deus, porque é assim que a gente tem que reconhecer o quão grande Deus é. Não podemos compreender as coisas maravilhosas que Ele tem para fazer nas nossas vidas, mas nós reconhecemos então como Ele é grande. Então quando a gente ora reconhecendo essa grandeza. Fiel à aliança que a gente fez com Ele. E Ele vai dizer assim, e Ele continua na oração: que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti, dia e noite, em favor dos teus servos, o povo de Israel. Então ele reconhece aqui a pequenez do homem, porque ele continua e diz assim: confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e meu povo temos pecado, agimos de forma corrupta, vergonhosa contra ti. Não temos obedecido aos mandamentos, aos decretos e às leis que deste ao teu servo Moisés. E aí a gente vê como ele ora, porque ele ora confessando os pecados dele. Ele ora admitindo a Deus quanto ele tem pecado. E é assim que nós temos que orar também. Quando a gente orar, vamos admitir o que a gente tem feito. Vamos confessar a Ele que nós temos sim erros, e que nós cometemos erros, e que nós somos falhos, porque nós somos pecadores. Pecadores arrependidos, mas ainda nós somos. Então vamos orar como Neemias orou. Vamos confessar. E quando ele diz assim, as leis que destes a Moisés. Ele nos deu depois disso, do que aconteceu com Neemias, Jesus veio ao mundo. E ele nos deu muitas outras instruções, inclusive essa, ele coloca todo o que existe na lei dentro de dois mandamentos, que é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Nisso ele consegue resumir toda a lei. E a gente vai seguindo aqui na palavra. Ele diz assim: lembra-te do que disseste a Moisés teu servo: se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre as nações. Mas se voltarem para mim, obedecerem os meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá eu os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Ele vai nos buscar onde quer que estejamos. Onde quer que estejamos. E a gente aprende aqui como é que a gente tem que orar também, né? Que nós vamos orar buscando a palavra de Deus, vamos orar em cima do que Ele diz para a gente orar, porque não adianta a gente orar por coisas que Ele não concorda. Não vamos orar para que Ele venha nos dar coisas que nós sabemos que não é da vontade dEle, coisas que Ele não se agrada, que Ele não vai, que é apenas da nossa vontade, que não é da dEle. E Ele continua aqui na oração, ele diz assim: estes são os teus servos, o teu povo.
Tu o resgatastes com teu braço, com teu grande poder e com teu braço forte. Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos que têm prazer em temer o teu nome. Faze com que hoje este teu servo seja bem-sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem. Aqui a gente vai entender para que ele ora. Ele ora porque ele resolveu falar com o rei. Ele resolveu falar com o rei Artaxerxes. E ele ora pedindo benevolência a Deus, para que quando ele for falar com esse homem, o homem seja, digamos assim, benevolente com ele. Mas ele diz assim, hoje, ele pede assim, Senhor, olha o que ele diz aqui, faze com que hoje este teu servo seja bem sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem, que é o rei no caso, mas ele pede hoje. Mas isso aí, essa é a atitude, né? Assim, a gente quem vê alguém sofrendo, quem está com aquelas pessoas que a gente ama, vê sofrendo, a gente quer que a cura, que a solução venha logo, venha hoje. Mas Deus nem sempre é assim. Nós passamos 1 ano e meio com a Ana Luísa sofrendo, até que Deus viesse falar conosco, até que Deus viesse falar com o Xalana. Mas a resposta dele chega. E aqui a gente vê o seguinte, ele termina aqui o versículo dizendo assim, nessa época eu era o copeiro do rei. Eu era o copeiro do rei. Neemias era o copeiro daquele rei. E aí a gente vê o que é que tem de bom e o que é que tem de ruim em você ser copeiro de um rei. Ele era o que tinha de ruim porque ele era escravo, ele era prisioneiro ali naquele local, ele não podia sair, e ele tinha uma missão, e ele tinha um trabalho muito perigoso. Ele bebia do vinho antes de dar para o rei, porque se tivesse envenenado, quem morria era ele. Era uma missão, era um trabalho perigoso. E outra coisa, ele era alguém da confiança do rei, mas qualquer coisa ele poderia ser morto. Se a gente lembrar da história de José encontrou na cadeia um padeiro e um copeiro, e o padeiro foi morto, e o copeiro voltou, né? Foi restabelecido, mas um deles morreu. Então eles eram um trabalho perigoso, sim, mas também era bom, porque ele habitava no palácio, ele comia da comida do rei, e ele tinha acesso ao rei. Então tinha suas desvantagens, mas tinha também algumas vantagens. Mas aí ele teve aqui uma atitude. Que atitude é essa? Ele teve uma atitude que a gente pode chamar de cristã. Ele teve uma atitude cristã. Ele resolveu sair da sua zona de conforto para ajudar aqueles outros que estavam necessitados. Ele poderia ficar lá, muito bem, ele já tinha os problemas dele, ele não precisava de mais, mas ele estava até numa situação que não era tão ruim, mas ele resolve sair de lá, porque ele teve uma atitude cristã. O amor que ele sentia pelo aquele povo fez com que ele resolvesse querer falar com o rei. E aí ele vai dizer, a palavra do Senhor diz aqui no capítulo 2, diz assim: no mês de Nissan, no 20º ano do rei Artaxerxes, na hora de servir-lhe o vinho, levei ao rei. Esse mês de Nissan são 4 meses depois daquele mês que ele falava. Esse Nissan é entre março e abril. É um mês no calendário dele aqui, fica entre março e abril. Então são 4 meses depois daquela notícia que ele teve. Então ele orou esse tempo todo. E aí, seguindo a palavra,
Ele diz assim: no mês de Nissan, no 20º ano do rei Artaxerxes, na hora de servir-lhe o vinho, levei-o ao rei. Nunca antes eu tinha estado triste na presença dele. E aí a gente vai ver, né, algumas atitudes de algumas pessoas. Porque se ele não... Como a gente imagina, como é que ele trabalhava nesse palácio? Ele talvez, apesar de todas as coisas, ele trabalhava de forma satisfeita. Ele não estava lá o tempo todo triste, o tempo todo emburrado. Muita gente, ao invés de agradecer pelo trabalho que tem, né, fica se lastimando e fica reclamando e está sempre mal-humorado lá. Mas isso não era visto nele. Até porque se ele vivesse trabalhando desse jeito, a tristeza dele nunca teria sido percebida. Porque se alguém dissesse: olha, o rei Neemias está triste, ele ia dizer: não, ele é desse jeito mesmo. Tem gente que vive emburrada e quando está triste ninguém nem percebe. Ninguém nem percebe. Mas esse sentimento que moveu ele deixar essas coisas tranquilas que ele tinha para tentar resolver o problema daqueles que ele amava, ele surge a partir de um sentimento de amor, que a gente pode ver aqui em Gálatas. Eu quero que os irmãos abram aqui a Bíblia, mas segura aí que a gente vai terminar Neemias, mas se puder dê uma olhadinha aqui em Gálatas. Gálatas 5. Gálatas 5, 22. E ele diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. O primeiro fruto do Espírito é o amor, é o sentimento de cristão, é aquele primeiro sentimento que a gente falou lá no início. O sentimento é o sentimento de amor. Mas você veja, existia outro sentimento. Quando a gente percebe que 4 meses depois é que ele veio estar na presença do rei para poder ter a oportunidade de falar. Porque existia nele um outro sentimento também, causado pela preocupação, que era o sentimento de ansiedade, que não é um sentimento bom para nós cristãos, ou para qualquer pessoa. Mas esse sentimento, ele combateu com que atitude? Qual foi a atitude dele diante do sentimento de ansiedade? Foi outro que também é um dos frutos do Espírito, é a paciência. Ele teve a paciência para falar na hora certa. E essa hora certa aconteceu 4 meses depois. Até que o rei percebeu que ele estava triste. E aí a palavra do Senhor diz assim: por isso o rei me perguntou, no versículo 2: por que o seu rosto parece tão triste se você não está doente? Essa tristeza só pode ser de coração. Era o outro sentimento que ele estava ali, era o de tristeza. E ele diz assim: com muito medo eu disse ao rei, que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, se a cidade em que estão sepultados os meus pais está em ruínas, e as suas portas foram destruídas pelo fogo. E aí você vê que ele teve aqui um sentimento de medo, não só de medo, de muito medo. Muito medo. Mas ele teve outra atitude de cristão. Ele teve coragem. Em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7 diz assim: porque Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. E aí ele teve coragem, porque a coragem não é a mesma coisa de destemor. Porque destemor é aquele que não teme, é o bravo, ele não teme, mas ele teve muito medo.
E aí a coragem é o que é? A coragem é você enfrentar aquela situação mesmo tendo medo. E aqui diz, e ele teve muito medo. Eu disse ao rei, que o rei viva para sempre, como não estaria triste o meu rosto, se a cidade em que estão sepultados meus pais está em ruínas, e suas portas foram destruídas pelo fogo. O rei me disse, o que gostaria de pedir? Então orei ao céu. Você veja que antes dele responder, ele orou. Ele teve outra atitude de cristão. Ele ora sempre, antes de tudo. Antes de buscar a solução, antes de tentar a solução, ele ora. É um sentimento, e essa atitude é uma atitude que demonstra um sentimento de dependência. Como uma criança, quando Jesus coloca a criança no braço e diz assim, quem não for como uma criança não vai herdar o reino de Deus. Qual é o sentimento de uma criança tem? Um dos sentimentos dele é dependência, eles dependem dos pais. Sentimento de dependência ao Senhor. E aí, a gente vai ler assim: então orei ao Deus dos céus e respondi ao rei: se for do agrado do rei, e se o seu servo puder contar com a sua benevolência, que ele me deixe ir à cidade onde meus pais estão enterrados, em Judá, para que eu possa reconstruí-las. Então o rei, estando presente, a rainha, sentada ao seu lado, perguntou-me: quanto tempo levará a viagem? Quando você voltará? Aí ele diz: marquei um prazo com o rei, e ele concordou que eu fosse. Aí a gente pergunta, por que foi que o rei concordou que ele fosse? Por que o rei concordou que ele fosse? O rei teve ali um sentimento de confiança, né? Nós estamos falando de sentimentos e atitudes, então ele teve um sentimento para com Neemias de confiança. Mas por que é que ele confiou em Neemias? Porque a gente pode repensar algumas atitudes que são atitudes que inspiram confiança. Eu coloquei 3 aqui: coerência, que é o discurso igual à prática. Eu prego o que eu vivo, e é assim que eu tenho que ser o cristão. Ele não pode estar pregando, falando coisas que ele não vive. Integridade, que é honestidade e caráter. O cristão ele tem que ser íntegro. E transparência. O cristão ele tem que ser transparente, para que a luz que habita dentro de nós possa resplandecer, para que a gente possa ser luz do mundo, como Jesus disse que a gente seja. Transparência, coerência, integridade e transparência são atitudes que geram confiança. Vai gerar confiança no seu patrão, vai gerar confiança na sua família, vai gerar confiança nos seus colegas, onde quer que você esteja. Essas atitudes vão gerar confiança, vão inspirar confiança nos outros. Então o rei confiou nele. E ele concordou que eu fosse, ele diz, no versículo 6. A seguir acrescentei: se for do agrado do rei, eu poderia levar cartas do rei aos governantes do Trans-Eufrates, para que me deixem passar até chegar a Judá. E também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que ele me forneça madeira para as portas da cidadela que fica junto ao templo, para os muros da cidade e para a residência que irei ocupar. Visto, e aí que ele termina esse versículo assim: visto que a bondosa mão de Deus estava sobre mim, o rei atendeu os meus pedidos. Eu gosto mais
desse versículo, desse finalzinho, que está na tradução NTLH, quando ele diz assim: e o rei me deu tudo o que pedi, porque Deus estava comigo. Quando a gente está naquela caminhada, buscando ajudar os outros, Deus também vai conosco, né? Deus vai conosco. Finalizando os versículos, tem o 9 e o 10, e diz assim: com isso, fui aos governadores do Trans-Eufrates e lhes entreguei as cartas do rei. Acompanhou-me uma escolta de oficiais do exército e de cavaleiros que o rei enviou comigo. Sambalate, o honorita, e Tobias, o oficial amonita, ficaram muito irritados quando viram que havia gente interessada no bem dos israelitas. E aí, irmãos, a gente vê que toda vida que a gente se levantar para ajudar alguém, todas as vezes que a gente fizer isso, vão levantar pessoas contra nós. Quando você procurar sair da sua zona de conforto, para você ir fazer alguma coisa de bom para aquelas pessoas que estão precisando, por incrível que pareça, vão aparecer pessoas para querer lhe prejudicar, para fazer com que o seu intento de ajudar os outros não seja possível. E aí eu me lembro que tem Efésios 6,12, quando diz assim: pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. São pessoas que se deixam ser usadas pelo inimigo. São elas que se levantam. Elas não são nossos inimigos, mas infelizmente elas deixaram ser usadas. E eu lembro aqui uma pergunta que a gente fez no começo da pregação: se Deus é por nós, quem será contra nós? Não é? Eu vou deixar outro versículo aqui que está em 1 Coríntios 10, 24. Ninguém deve buscar o seu próprio bem, mas sim o dos outros. Foi o que Neemias fez. Ele é um exemplo aqui. Se a gente continuasse lendo, nós vamos ver aqui mais coisas que ele fez, e que Deus estava com ele, porque ele se levantou, né? Ele deixou para trás, ele saiu da sua zona de conforto, deixou para trás seus problemas, e ele foi tentar resolver o problema dos outros. Qual foi o sentimento que fez com que ele fizesse isso? É o sentimento de amor. E a gente pode dizer aqui, que atitude é essa? É uma atitude cristã. É o sentimento de amor e a atitude cristã. Deus trabalha nos nossos problemas quando nós estamos trabalhando no problema dos outros. Não é? Ele começou aqui como copeiro, e a gente vai ver a partir do capítulo 5, ele se tornou governador. O problema dele, que eu li aqui, é que ele era escravo, mas ele passou a ser governador quando ele saiu para resolver o problema dos outros. Amém, irmãos? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. E eu entrego aqui a palavra à missionária